da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Irmãos, nós estamos hoje aqui para dar início à nossa conferência missionária, um tempo que nós separamos para falar sobre missões. Aliás, esse ano todo nós separamos para falar sobre missões. Esse é o tema do nosso ano, missões, continuando a missão do Mestre. Temos estudado sobre missões desde o início do ano e vamos continuar falando sobre isso. Então hoje nós vamos ter início da nossa conferência. Por que conferência? Porque vem uma pessoa importante de fora para falar sobre o assunto, uma pessoa chique, uma pessoa que é entendida do assunto, para falar sobre o assunto, uma pessoa que eu e a Amanda amamos muito, e os irmãos também com certeza vão gostar de ouvi-los falar. Mas vamos ter início essa conferência, vamos iniciar esse tempo de estudo da Palavra de Deus, de estudo sobre o assunto missões, com uma oração. Gostaria de chamar a Natália aqui à frente. A Natália é a nossa intercessora oficial para essa conferência. Vem aqui, a Natália. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe. Coloque em pé, por favor. Oremos, Senhor, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, por essa noite, ó Pai. Te louvamos pela Tua presença em nossas vidas e pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estudarmos mais a Tua Palavra e podemos ser instruídos por Ti, Senhor. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor nos dê o entendimento e a sabedoria, ó Pai, para que nós possamos ser capacitados por Ti. Que o Senhor possa estar usando o pregador, Senhor, para que ele venha falar aquilo que é da Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor possa estar conosco nessa noite e nos abençoar, Senhor. Eu que peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Podem sentar, irmãos. Queria também agradecer aqueles irmãos que estão nos visitando hoje. Pastor João Marcos, Amparo. Eu esqueci o nome do irmão. Armando, isso. Então, o jovem Armando, lá da igreja também de Amparo. Irmãos, nós estamos transmitindo também pela internet ao vivo, tá bom, Márcio? Vamos saber qualquer besteira aí, né? Segurar a brincadeira. Mas vai estar ao vivo, tá bom? Se a internet ajudar, vai ficar pegando bem o tempo inteiro. Se a Vivo ajudar. Gostaria de explicar um pouquinho para os irmãos o que vai ser esse momento, o que é a conferência missionária, por que nós estamos fazendo essa conferência, qual que é o objetivo. Mas para isso eu gostaria de pedir que o pastor Charles viesse aqui, ele vai estar dando uma palavra para a igreja introdutória nesse momento, tá bom, irmãos? Obrigado, pastor. Uma marca de uma igreja que quer cumprir o evangelho, ela sempre refletir sobre missões. É desejo do Senhor que a sua igreja pense na expansão do evangelho. Por isso que nós já temos, de tempos em tempos, nós organizamos uma conferência missionária. A gente, como o pastor Paulo colocou, a ideia de conferência é realmente você fechar o foco num assunto, pensar bastante sobre esse assunto, deixar Deus falar sobre esse assunto. É o tema do nosso ano, é missões, porque a gente entendia que isso a gente sempre fala sobre missões, mas a gente queria, durante um ano, cobrir todos aqueles aspectos que normalmente a gente não cobre em virtude da quantidade de temas que a gente precisa abordar no ano, né? As ênfases da vida cristã são várias e uma das importantes é missões. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá, João capítulo 13. João capítulo 13. É uma passagem importante das Escrituras, onde o Senhor Jesus Cristo se reúne com os seus apóstolos no cenáculo. Ele vai ter ali os últimos momentos, as últimas palavras.
Diz no versículo 1 do capítulo 13: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então o Senhor Jesus Cristo aqui nos próximos versículos, ele vai dar essa demonstração do seu amor, onde ele vai usar aquela roupa de escravo, despe-se, ele vai estar ali com aquela roupa mais, a roupa de baixo, né? Então ele vai e traz uma bacia com água e passa a limpar os pés dos seus discípulos amados ali. O Senhor Jesus Cristo, nós não vamos fazer a exposição do texto, obviamente, mas o Senhor Jesus Cristo nos dá uma lição de serviço, de humildade, de perdão, de comunhão. E no final que ele faz isso, depois que ele lava os pés, se você acompanhar comigo lá no verso 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Esse encontro do Senhor Jesus Cristo, ele deixa ali um exemplo, ali uma parte prática, ali ele vai lavar os pés dos seus discípulos, mas ele vai deixar uma lição importante também. Essa lição de que aquilo que ele deixou, aquele legado que ele nos instruiu, nós deveríamos estar passando para frente. Esse encontro no cenáculo, ele vai terminar com a sua oração, lá no capítulo 17. E ele vai repetir, chamando os seus de amados: Senhor, obrigado por esses homens que eu amei até o fim. Manifestei o meu nome aos homens que me deste do mundo. E é interessante que ele vai falar: Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Em versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nessa passagem também, o Senhor Jesus Cristo, continuando essa conversa que ele está tendo, continuando essa oração, ele envia os seus discípulos ao mundo. Aquela mesma ideia de que o que eu fiz, eu sou um enviado do Pai, e agora eu envio vocês. Isso fica ecoando na minha cabeça, e deve ecoar na nossa cabeça aquele mesmo padrão. O servo não é maior do que o Senhor. Se o Senhor fez, nós temos que fazer também. Se o nosso Mestre e Senhor tinha a missão de se enviado pelo Pai, de proclamar a verdade, eu e você precisamos continuar a missão do Mestre. Essa é a nossa função. E é esse foco que nós queremos, com muito carinho, abençoados aí pelo pastor, sua esposa, que aceitaram o nosso convite. Nós queremos pensar sobre isso. O nosso Mestre tem uma missão que ele começou, e a nossa função é continuá-la, né, até a sua volta. Vamos pedir para que Deus nos abençoe, que Deus use o pastor Márcio, que use sua esposa, que vai falar com as mulheres amanhã, né? Que Deus possa estar nos abençoando nesse período, na reflexão do desejo do nosso Mestre. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra tem nos dado a ideia da continuidade que o Senhor quer, do desejo, da vontade, da missão do Senhor aqui na terra. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco esses dias. O Senhor abençoe, ó Deus, o pastor Márcio, sua esposa, como instrumento do Senhor. Use-o, Senhor, poderosamente, Senhor, para falar aos nossos corações. E desde já, ó Deus, colocamos diante do Senhor
o nosso ouvido, o nosso coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Muito obrigado, Pai. Continua conosco. Abençoa esse programa. Abençoa, Senhor, essa conferência. Abençoa esse tempo onde nós vamos falar sobre esse assunto tão importante para o Senhor, que é missões. Ó Deus, que essa igreja seja cada vez mais uma igreja missionária. Ó Deus, que possamos proclamar as Tuas verdades, Senhor, a partir do nosso contexto. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoe cada parte, Senhor, dessa conferência. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Paulo. Obrigado, pastor. Irmãos, esse tempo de conferência também continua sendo um tempo de adoração ao nosso Deus. Nós estamos aqui, como o pastor falou, para nos preparar, para imitar mais o nosso amado Mestre. Nós vamos adorá-lo agora, vamos cantar algumas canções em adoração a Ele. Vou pedir para que o Gerson venha aqui, a banda se coloque aqui à frente, e vou pedir para que você se coloque em pé, para que possamos juntos adorar o nosso Senhor. Boa noite, irmãos. Começaremos esse período de louvor cantando sobre aquele que é o único que é digno de receber toda a honra, glória e poder. Então, ao que é digno, eu vou pedir para que todos nos ajudem com as palmas. Vamos lá, ao que é digno. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao Jesus, ao que é digno somente as irmãs. Vamos lá? Ao que é digno. Homens agora, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Todos levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Legal. Cantaremos o próximo cântico. Grandes são as tuas obras, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é, ó Rei das nações. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado, pessoal. Nós temos também, nós vamos ter agora uma outra palavra. Eu pedi para que outro pastor da igreja também desse uma palavra aos irmãos. Não sou eu, nem o Yuri. Então, sobrou apenas mais um pastor da igreja, que está um tanto quanto distante de nós, em outro continente, pastor Pedro. Nós vamos ter um vídeo agora com uma mensagem do pastor Pedro para nós. Peço que você preste atenção nas palavras do nosso pastor. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Grato ao Senhor por esta oportunidade e por este recurso que nós temos, apesar da distância a que estamos, hoje estarmos tão perto através deste vídeo. Convido-os a abrirem, se puderem, as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 6, versículo 34. Marcos 6, 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Esta foi a missão do nosso Mestre. E esta é a missão que nós queremos continuar. Esta é a missão que nós queremos realizar em Portugal. Sabemos que esta é a missão que está a ser realizada em Serra Negra, porque Cristo é relevante para Serra Negra, como é relevante para a colina dos Ipês, como é relevante para Portugal e certamente será para todo o mundo, para todas as cidades. Há ovelhas de Jesus a viver aqui em Portugal. Nós tivemos a nossa fase de Jonas, em que por um tempo rejeitamos Portugal e a sua cultura, rejeitamos a cultura do fado, de Fátima, de futebol, e agora estamos plenamente convencidos de que este é o nosso lugar, é aqui que Deus nos quer ministrar, a pregar o Evangelho que é certamente e propriamente o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E acreditamos que é este mesmo Evangelho que os nossos irmãos Lauro Pasquini, Yesley e Paulo e Sónia estão também a pregar nos seus ministérios, nos lugares onde Deus os enviou. Estamos plenamente convencidos também que debaixo do céu a metodologia mais eficaz de evangelização e de missões é plantar novas igrejas. Igrejas bíblicas, igrejas que são fiéis à palavra de Deus. E o nosso desejo, a nossa visão é vermos em Portugal uma igreja santa, saudável e saturada da palavra de Deus, que trabalha arduamente e persevera fielmente no seu primeiro amor, servindo na evangelização do próximo e na glorificação do nosso Senhor. Nós rogamos que o nosso Deus use poderosamente os irmãos aí, nessa cidade, que use também Márcio e Damares nestes dias convosco. Continua a usar os nossos irmãos Charles, Cris, a sua família e os demais obreiros aí. Que o Senhor vos abençoe ricamente. Este tempo seja de grande encorajamento para realizar a grande obra que o Senhor nos chamou a realizar a partir dessa cidade. Que tem chegado o vosso ministério, o vosso trabalho, a vossa intercessão, a vossa cooperação tem chegado até aqui a Portugal. Muito obrigado. Nós sentimos-nos
acompanhados, apoiados, encorajados pelos irmãos aí. E vamos acompanhar na medida do possível, o mais próximo possível, esta conferência. E orando pelos irmãos, rogando ao Senhor que fale convosco, que vos encoraje, que vos abençoe ricamente. Um abraço fraterno, que Deus vos abençoe. Até breve. Muito bem, irmãos. Pastor Pedro escreveu hoje para mim, entregando alguns pedidos de oração da nossa congregação lá. Para quem não sabe, Pastor Pedro é membro da nossa igreja, missionário nosso lá em Portugal, com a congregação em Portugal, Lisboa. Ele citou alguns outros missionários da igreja, da nossa igreja: o Lauro e a Rose, servindo em Asas de Socorro, o Yesla e a Grazi na Espanha, e o Paulo e a Sônia, o Paul Gale e a Sônia, né? Ele abrasileirou o nome do Paul. Então são os irmãos que a nossa igreja ajuda, sustenta como igreja o ministério deles. E ele enviou alguns pedidos de oração. Eu gostaria de convidar algum irmão para orar por isso, por esses pedidos. Ele gostaria de agradecer a Deus, Pastor Pedro e a sua família, pelo cuidado de Deus com a família dele, porque eles conseguiram comprar o carro e conseguiram comprar uma van, né, pastor? Uma van para poder transportar o pessoal até a congregação, para dar carona para as pessoas. Ele pede que Deus abençoe agora a igreja lá, a congregação em Portugal, para que Deus levante homens que sejam fiéis para ajudá-lo na liderança da igreja. Homens que ele possa olhar e ver as características de servos que querem servir a Deus com fidelidade, para ajudá-lo no trabalho lá em Portugal. Sérgio, você poderia orar, por favor? Vamos orar pelo pastor Pedro, por sua família. Vem aqui, por favor, Sérgio. Pastor Pedro, nosso pastor, nosso irmão e a sua família lá em Portugal. Pedir que Deus os abençoe lá também. Senhor, colocamos a vida do pastor Pedro nas tuas mãos, na missão que o Senhor encarregou naquele país, ó Deus. Agradecemos pelos recursos que ele conseguiu, Pai, que o Senhor enviou a ele, Pai, para poder fazer a obra do Senhor lá naquele lugar, Pai. Que o Senhor esteja aumentando o número de pessoas convertidas, ó Pai, que se rendam à Tua palavra, meu Pai, através do Espírito Santo, Senhor. Agradecemos a Ti, que o Senhor nos ajude também a sustentar, meu Pai, esta obra lá, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Sérgio. Bom, vamos continuar adorando o nosso Deus. Gerson, vem aqui, nós vamos cantar mais uma música. Pode se colocar em pé, por favor. Tem um hino, o 536 do HCC, acho que faz tempo que a nossa igreja não canta, que é Levanta a Tua Voz e Anuncia. Então aqueles que lembrarem, por favor, nessa primeira estrofe, cante com mais gás para que possamos lembrar os demais, e a partir da segunda estrofe, vamos todos. O clamor de um mundo novo cresce em nossa direção. É a voz do nosso povo, sem a paz no coração. Levanta a tua voz e anuncia a mensagem do perdão. Compartilha com alegria. Cristo salva e dá paz ao coração. Já deu para lembrar? Vamos todos, segunda estrofe. Para o mundo triste e aflito, levantemos nossa voz. Por Jesus, Senhor bendito, que na cruz sofreu por nós. Levanta a tua voz e anuncia a mensagem do perdão. Compartilha com alegria. Cristo salva e dá paz ao coração. Bens e vidas, bens e vidas colocados no altar do Salvador. Por Jesus multiplicado
a voz e anuncia a mensagem do perdão. Compartilha com alegria, Cristo salva e dá paz ao coração. Amém. Deu para lembrar. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Nós vamos ter também a conferência Kids. As crianças vão ter um tempo onde elas vão estar estudando o livro de Jonas. A Nina ficou muito feliz quando ela soube que era o livro de Jonas, que é um dos livros preferidos dela. E eu acho que as crianças já estão lá atrás. Já desceram ou não? Melhor reunir aqui na frente então, né? Para não ficar aquela bagunça. Então vem aqui, crianças. Vou pedir para que as nossas crianças lindinhas venham até aqui à frente. Isso. E elas vão ter então o tempo delas. Vamos orar que Deus, pedir que Deus abençoe também as nossas crianças, que fale aos corações delas, que elas se convertam e que elas se tornem servas fiéis do Senhor. Orar. Pai, nós te agradecemos pela vida das nossas crianças, tão lindas, saudáveis, cheias de vida e disposição. Pedimos, Pai, que o Senhor use a vida e a disposição delas para a glória do Teu nome. Que o Senhor converta essas crianças e use elas para o serviço do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe os tios. Agradecemos pela disposição deles em servi-lo nesse tempo de conferência. Pedimos que o Senhor os use e fale através deles. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, crianças. Sigam a tia Luana. Nós vamos ter, irmãos, hoje, amanhã e no domingo, pela manhã e pela noite, né? Hoje e amanhã à noite, e no domingo pela manhã e à noite, o pastor Márcio Garcia trazendo o estudo e a reflexão sobre o tema de missões para nós. E amanhã à tarde, às 3 horas, a esposa dele, a Damares, vai estar falando com as mulheres também aqui na igreja. Então, mulheres, amanhã, 3 horas da tarde, todas aqui, tá bom? Márcio, vem aqui, por favor, na frente. Sem quebrar, não. Nós tivemos o prazer de conhecer o Márcio e a Damares em 2012, não foi? Não, 11, né? 2011, lá no seminário. Nós fomos incumbidos de ajudar eles lá no serviço do seminário, no trabalho com um grupão. Ajudamos ele e a Damares, então, durante esse ano. Posso dizer que foi o melhor ano nosso no seminário, por 2 motivos. Primeiro, porque foi o ano que a Nina nasceu. E segundo, porque foi o ano que nós estivemos com eles lá no seminário, desenvolvendo então uma amizade. Deus usou muito a vida do Márcio e da Damares nas nossas vidas, minha e da Amanda. E então, em 2012, eu os convidei para vir aqui, né? Faz 2 anos já que nós marcamos essa data. Foi em 2012, em julho de 2012, eu me lembro bem. Ele falou: olha, eu só tenho data para julho de 2014. Eu falei: segura que é nossa, não vá para outro lugar. Então faz 2 anos que eu tenho orado para esse dia, e esse dia finalmente chegou. Peço que Deus use muito a vida do Márcio para falar conosco, assim como usou para falar com tantos alunos lá no seminário, com tantas pessoas no nosso país e tem usado no mundo. Eu vou deixar que ele apresente a Damares e a família dele, como você achar melhor. Mas vamos orar mais uma vez pela sua vida. Pai, nós te agradecemos muito pela alegria que o Senhor nos dá de conhecer homens que amam o Senhor e que são exemplos para nós. Te agradeço muito pela vida do Márcio e da Damares, que o Senhor tem usado tanto a vida deles, Senhor, para abençoar, ministrar e levar o Teu Evangelho a tantas pessoas. Pedimos, Pai, que o Senhor, assim como tem usado ele até aqui, continue usando ele nesta noite, nesse final de semana, bem como a Damares, poderosamente, Senhor, para a glória do Teu nome, para a transformação das nossas vidas, da nossa cidade, da nossa região, do nosso país e do mundo.
para que possamos cumprir a missão do nosso Mestre Jesus com mais amor, com mais dedicação. Fala, Senhor, através dele agora. É o que pedimos em nome de Jesus, o dono da missão. Amém. Amém. Obrigado, amado. Tem o tempo que você quiser, tá bom? Tem água aqui para você. Tá? Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui agora. Eu tinha esquecido que já fazia tanto tempo que nós tínhamos marcado. Por isso que quando eu falei hoje, eu liguei hoje para ele, eu falei, vou dar uma apavorada no cara. Eu liguei e falei, olha, eu tive um probleminha aqui. Ele, não. Mas era só brincadeira, né? Ele brinca muito comigo, né? Então eu nunca sei quando ele está me apresentando assim, dizendo que eu fui uma bênção na vida dele, se ele está falando sério ou não. Espero que tenha sido sério, dessa vez foi, né? Foi. A tua esposa falou para falar isso, né? Damares, minha amadinha, tem sido minha namorada por 34 anos. Eu sempre falo que nós celebramos, eu vou celebrar o nosso namoro daqui a 8 dias, o começo do nosso namoro. E ela ainda vai demorar um monte, porque eu comecei a namorar com ela muito antes dela começar a namorar comigo. Então ela não sabia ainda, eu fui meio agente secreto por um período. Mas às vezes mulher lerda para entender essas coisas, não é, pessoal? E nós somos ruins de falar, né? E nessa intersecção ficou assim, nós celebramos nosso namoro em datas diferentes. Mas que alegria, né? Dividir e compartilhar ministério com a Damares, sonho e visão. Nós temos 3 filhas, as 3 são casadas, estão ficando coroa já. A Caroline veio nos visitar ontem com um dos nossos netinhos, o netinho mais novo, amanhã eu vou mostrar algumas fotos. O Miguel e o Elias é o neto mais velho, também é da Carol. A segunda filha está em vias de adotar e a terceira está em vias de nem pensar no assunto. Mas são 3 meninas muito tementes a Deus. E se eu tem uma igreja orando por nós, esse final de semana nós vamos ser os missionários em foco. E eles falaram para mandar alguns pedidos de oração e de louvor. Eu não pude deixar de falar, olha, eu não conseguiria pedir para Deus algo mais rico do que eu tenho ganhado em ver as nossas filhas no ministério. É uma riqueza inestimável, impagável. Talvez uma das maiores alegrias do meu coração, ver as meninas seguindo o caminho que elas viram a gente percorrer. E é claro que no percurso muita gente falou assim, puxa Márcio, o que você está fazendo com a tua família? Porque nós somos alguns dos cidadãos, por um bom período, mais pobres do Brasil, financeiramente falando. E dava a impressão, e me disseram isso, que eu estava roubando o futuro das minhas filhas. Só que Deus havia nos chamado para trabalhar com aquele povo, que também é um dos povos mais pobres do Brasil. E essa identidade era importante na estratégia de Deus. E se eu fosse Deus e não soubesse nada, né? Soubesse só o que eu sei, eu já faria isso hoje, mas naquele dia eu não sabia. Então Deus montou essa estratégia para nós, e na verdade aquela equalização financeira foi a porta de entrada, não nas comunidades, mas no coração deles. Deus, pela graça, desde quando Ele nos chamou para alcançar esse grupo antes invisível na costa brasileira, que pessoal que mora em ilhas, que vieram dos indígenas e tudo mais, e que estão escondidos até hoje, gente que nunca viu um carro na vida, comunidades pequenas, isoladas, desde lá até hoje, quase 1.700 comunidades receberam o Evangelho. É uma alegria muito grande fazer parte disso, ter sonhado isso, ter compartilhado isso, outras pessoas entrarem e a coisa virar um movimento, deixou de ser uma visão, uma missão, passou a ser um movimento de centenas de iniciativas. É muito lindo ver que quando Deus quer fazer, Ele faz, é só a gente não atrapalhar muito. E tivemos o privilégio de olhar de perto e ter a graça de Deus e participar disso. Então, vira e mexe, eu vou lançar a mão desse recurso, que é a nossa experiência missionária com um dos grupos menos alcançados do Brasil até então. Mas eu também tive o privilégio de ser um dos líderes internacionais de Pioneers por vários anos, que é a agência missionária que mais cresce no mundo hoje, e isso me trouxe umas experiências muito diferentes. Então, quando eu falar dessas experiências, não pensem que eu sou bipolar, é que eu também as vivi, mesmo que sejam assim muito diferentes da outra, como plantador de igreja. Só que eu também fui pastor e enviador, então de vez em quando eu vou falar desse ponto de vista, não do indivíduo que foi enviado, mas do indivíduo que envia.
e todas as dificuldades que ele passa. Novamente, não acho que eu estou tirando alguma coisa da cartola, é que eu estive lá, precisei enviar, eu vi a coisa não acontecer. Nós tínhamos 62 missionários, queríamos mais, mas não, sabe, que essa crise de como sustentar esses missionários no momento que o Brasil todo balança financeiramente, passamos por isso, tivemos que orar, o joelho no chão, dividir, rachar e tudo mais. Então vamos olhar de várias perspectivas esse ambiente de missões, de levar o evangelho a quem não tem ou tem muito pouco, e não consegue reproduzir no seu meio porque tem tão pouco assim. Não tem como dar errado missões, é impossível dar errado. O Senhor Jesus, sem problema nenhum, mais ou menos 2 semanas, a Bíblia não precisa, mas foi mais ou menos 2 semanas antes de ser assunto ao céu, já ressurreto, juntou seus discípulos e disse, ali na Galileia, lá na Galileia, e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, de todas as etnias, de todos os grupos étnicos. Essa palavra que ele usou, a palavra nações, é grupo étnico, cultural. Não está falando de geografia, de política, está falando de cultura, de ser. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Missões não é uma coisa que se faz sozinho, missão é uma coisa que se faz enquanto se segue a Jesus. Quando ele falou, vai e eu estou convosco, não é mais ide, é vamos. E o vamos é extremamente confortável, encorajador, e eu já estive sem equipe muitas vezes, só jamais, jamais. Tive o privilégio de pesquisar a costa brasileira, de ser o primeiro cristão nascido de novo a pisar em centenas de comunidades, enquanto a gente estava bolando estratégias de como alcançá-las, e aparentemente eu estava só, não estive. Estive acompanhado todos esses dias, porque o Senhor falou, vai e eis que estou convosco. Essa é uma garantia absoluta. Mas ele disse à igreja, vão e façam discípulos de todas as nações. E aí nós temos dois grandes princípios explícitos. Esse pessoal viria a ser discípulo, e eles se converteriam pela ministração. E aí então seriam discipulados por esses que foram. Então nós temos duas grandes ideias. Aqui é a da missão e a de missões. Missão e missões são coisas diferentes na missiologia. Quando estudamos missões, nós separamos esses dois grandes ambientes. O que é missão? A missão é o que nós chamamos da missio Dei, a missão de Deus. Aquela missão que Deus e somente Deus pode fazer, que Ele não pode compartilhar com ninguém, porque ninguém poderia realizá-la. Por exemplo, Deus redime. Quem de nós pode redimir? Deus salva, Deus dirige, consola, perdoa, leva para o céu, chama. Nada disso podemos fazer, mas tudo isso acontece com seus discípulos. Isso é chamado a missão, a grande missão de redenção, a missão de Deus, a missio Dei. E dentro da grande missão de Deus tem um pedacinho chamado missões, que é a proclamação, o cuidado com o necessitado. É isso Deus deixou com a gente, falou assim, vocês vão participar, vão ter a honra de participar de uma coisa que os anjos gostariam muito, mas eu falei, não, obrigado, eu vou dar para os meus servos aqui. E ele chama a igreja para fazer missões. Então missões é a proclamação de que essa redenção está disponível a todos os povos. Missão e missões, a grande missão é de Deus, e missões é proclamar que esse negócio está disponível a todos, e é disso que vamos falar. Não vai dar errado, não tem como dar errado. Como é que você sabe mais? Porque Deus diz que não vai dar errado. Se você abrir comigo em Apocalipse 5, Apocalipse 7, 9 traz essa mesma verdade. Nós estamos aqui com o jornal do amanhã, não vão dizer, o Márcio falou que a Bíblia é igual a um jornal. Eu estou dizendo que é fato, porém não aconteceu ainda. O Apocalipse é isso, um fato que ainda não ocorreu, que está no futuro, mas não tem como dar errado. É profecia, não vai se passar um tio, um i. Esse negócio vai funcionar, vai acontecer. Em Apocalipse 5,
João tem uma visão. Ele está triste, porque existe um livro selado e não é encontrado ninguém digno de quebrar os selos, abrir o livro e lê-lo. E no verso 6 de Apocalipse 5, isso vai acontecer, não tem como não acontecer, só não aconteceu ainda. Então, no verso 5:5, então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado de 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações de cada um de nós, dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, gente de toda língua, de todos os povos e nação. E tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Meus amados, isso vai acontecer. Gente de toda língua, povo, raça e nação vai estar diante do trono e do Cordeiro. E como diz o outro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, dizendo: digno és, digno és. Não tem como dar errado. Gente de toda língua, tribo, povo, raça e nação estará lá adorando a Deus. O Senhor falou: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E no processo, a igreja vai responder e obedecer, e todas as nações vão estar representadas nesse dia de adoração. Não tem como dar errado. Nós só temos que cuidar de fazer a lição de casa na nossa geração e deixar um modelo para a próxima, de que vale a pena viver por isso. Conferências missionárias nos colocam nessa reta, nesse ritmo, porque tudo nos tira daí. Alguém veio, atravessou mares e terras e se arriscou e morreram para pregar o evangelho a nós, e os nossos filhos foram abençoados. Mas de alguma maneira nós nos tornamos ou tendemos a nos tornar compartimentos estanques da graça, que não compartilha e não divide e não doa para ninguém o que recebeu, e ficar curtindo essa graça. Legal que eu sou salvo, e não se importar com aqueles que ainda estão por aí, que nunca ouviram do evangelho. Isso eu acho que é uma grande covardia, porque eu recebi e fiquei na minha por questão de conforto, e não passei à frente uma coisa que Deus mandou eu fazer, mandou eu passar. Já que eu recebi, vou ficar na boa aqui. Os caras se arriscaram por mim, mas não estou afim de me arriscar por ninguém. Eu fui atleta, e o atleta faz isso pelo companheiro, se arrisca por ele, se empenha por ele. Agora, nesses dias, eu fui ciclista profissional. Está passando a Volta da França, que é a volta ciclística mais importante do ano. É a 101ª edição. Começou dia 5 de julho, hoje foi a 13ª etapa. Eu tentei assistir pelo menos um replay, 5 minutinhos na internet, de cada uma delas. E hoje, o líder ganhou. O líder venceu hoje, no alto de uma montanha, ele chegou na frente de todo mundo. Só que ele não fez força nem 1 centímetro, não fez força para pedalar, mas não puxou, não tomou vento no peito, que é o que mais cansa um ciclista, nem 1 centímetro em 179 quilômetros, 3 montanhas, algumas delas 18% de inclinação. Imagina você pedalar, mais ou menos, esse aqui está bem menos, não dá nem para comparar com isso aqui, porque é muito pouca essa inclinação aqui, mas o dobro da inclinação de um telhado, mais ou menos, de um telhado de 10%, né, que o pessoal constrói aí, 20%, né, 18, 20%, o cara pedalar, ele não fez força nenhuma,
porque alguém foi corajoso o suficiente de fazer isso por ele. E aí o camarada ganhou. A gente faz isso no esporte, a gente faz isso em um monte de situações. Não vamos fazer por Jesus? Mas de alguma maneira nós esquecemos. Todos os dias o mundo está dizendo: fica na boa, cara, você já ganhou o negócio, fica quieto, não vai sofrer por Jesus não. Não vai sofrer por Jesus. Nós estamos aqui nessa conferência para dizer: vamos sim. Nós não vamos nos acovardar. Nós não vamos receber e ficar para a gente. Nós não vamos desobedecer. Nós vamos fazer a diferença e deixar um modelo para os nossos filhos de que vale a pena seguir, servir, obedecer àquele que morreu por nós. E nós vamos sair daqui mais encorajados do que sempre a fazer isso e passar adiante. Muito obrigado pela iniciativa e muito obrigado por me convidar. Sempre que a gente fala de missão e missões, nós temos que pensar que se entendia na época de Jesus, porque a gente sempre vai ler o Novo Testamento, o universo a partir de dois grandes grupos, o judeu e o gentil. O judeu, aqueles que vieram de Abraão, linhagem abraâmica, é uma coisa de sangue. Jesus veio dali. E em Jerusalém, quando alguém falava assim, lá vai um cão, ninguém procurava um cachorrinho, procurava um gentil. Então o gentil é todo o resto do mundo. Algumas vezes eu vou falar aqui de judeu e gentil. E eu sei que tem algumas pessoas que estão falando: ai, Márcio, não, todo mundo sabe disso. Mas tem outros que estão chegando agora, né? Começaram a ler Bíblia esses dias e não sabem muito bem disso. Então sempre que eu falar judeu, é aqueles que vêm da linhagem de Abraão, um camarada que falou assim: eu vou obedecer a Deus, e foi fiel. Abraão, os filhos, netos, tataranetos e etc, netos desse camarada, se tornaram o povo judeu. E o resto do mundo, o restante do mundo, gentios. Nós, por exemplo, a vastíssima maioria de nós somos gentios. Tudo bem? Então várias vezes eu vou falar de judeu e gentil, você já sabe do que se trata. Eu gosto muito do texto proposto para essa conferência missionária, de João 10,16. Gosto muito desse texto. O contexto em que ele foi dito foi de uma cura. Se você abrir lá em João 9, você vai ver o contexto em que aconteceu, o texto-chave da nossa conferência. Eram os últimos dias de Jesus antes da sua morte. Ele passou esses dias todos em Jerusalém ou na região de Jerusalém, não saiu mais do que 9 quilômetros, não se afastou mais do que 9 quilômetros de Jerusalém nesse período. E ali em João 9, bem no comecinho, era um dia de sábado. Jesus é muito provocativo, né? Ele não tem muito problema em ser dessa maneira. Ele o fez, 3 anos e meio vivendo aqui, 3 anos e meio ele fez. Aliás, mesmo nos 40 dias de ressurreto, ele fez novamente. Eu vou mostrar isso para vocês no sábado à noite, amanhã à noite. Mas Jesus cura esse camarada, cego de nascença. Ninguém tinha ouvido falar de uma cura como essa, pelo menos é o que o texto diz, até aqueles dias em Israel. E esse homem sai curado. Ele não sabe muito bem quem o curou, porque Jesus faz uma lama e com sua saliva passa no olho da pessoa, manda ele se lavar, e quando ele chega lá e se lava, começa a enxergar, ele não sabe mais quem é a pessoa que passou a tal lama nos olhos dele. Então Jesus usa uma técnica interessante de curar sem ser imediatamente reconhecido. E aí essas pessoas, a coisa fervilha. Imagina só, um cego de nascença, chamaram os pais para dizer: se é o teu filho mesmo, é ele. Então diz: quem curou, não sei, ele é maior de idade, pergunta para ele. E ele falou: eu não sei quem me curou, só sei que quem que você acha que é? Eu acho que ele é um profeta, acho que é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito de Deus. E no meio desse contexto todo aí, que acontece o versículo, Jesus fala esse versículo, a gente vai chegar lá, ver como isso aconteceu. Eu gosto de lembrar que Jesus estava pensando muito em nós, estava pensando muito nos gentios, estava pensando muito naqueles que não haviam recebido o Evangelho ainda, estava pensando muito nas nações distantes, ele estava pensando em nós. E naquele contexto, quando
discípulos passam e perguntam quem havia pecado, aquele homem cego de nascença, aos pais dele, para ele carregar tamanha maldição por toda a sua existência, Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E aí no verso 4 de João 9 ele diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Interessante que em Mateus 5, 14 e 16 ele diz: vós sois a luz do mundo. E aqui ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas já já eu passo e vocês vão dar continuidade disso. As obras que o Pai fazia por Jesus têm que continuar. A obra que Jesus começou tem que continuar. Ele era a luz do mundo, agora ele disse: a luz do mundo somos nós. Ele diz as duas coisas. Por quê? Porque ele está pensando em continuidade. Quando nós pensamos no tema dessa conferência, de continuar a obra que Jesus começou, não há heresia nenhuma nisso. Porque ele falou: eu faço obra de luz, eu sou a luz enquanto estou aqui, mas vocês são a luz do mundo, continuem com isso, vão iluminando por onde passarem, vão fazendo a diferença. De alguma maneira, nós nos tornamos protetivos, nós nos tornamos quietos demais, compartimentos estanques da graça, e não falamos tanto quanto poderíamos e deveríamos falar, mas a gente pode e deve fazer isso. Daí continua. Os fariseus vão investigar a cura, quando descobrem que era Jesus, Jesus tem uma conversa nada amigável com eles, na verdade é bem pouco amigável, acaba dizendo que os caras são filhos do capeta, basicamente falando, né? Eles não gostam de ouvir isso. Rapaz, como você fala isso, samaritano, você tem demônio, dizem que Jesus está endemoniado, olha só. São poucos dias da cruz, toda essa crise acontece, e aí você já começa a entender porque Jesus colocou saliva e fez a cura, a prestação e não imediatamente, né? Para que isso daqui se desse num contexto em que não o matassem imediatamente, que a coisa fosse um pouco mais para frente. E aí, conversando com essas pessoas, ele começa a falar do bom pastor, começa a falar das ovelhas. Ele diz: olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês não percebem, vocês acham que por ser filhos de Abraão, vocês estão no caminho certo, mas isso não é verdade. E ele se diz: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, e quem entrar por aquela porta ali, pela porta que eu protejo, a ideia de aprisco de inverno, de cuidado absoluto, de proteção contra todo tipo de ataque, etc. Tem uma porta esse aprisco. As ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz, e quem entrar por aqui vai ser salvo. Nesse momento que ele diz, tenho, verso 16 de João 10. Vou ler o 14 e o 15 também, tá? João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor, João 10, 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Nesse momento, ele abre a mente daquele grupo, dizendo: não, o evangelho não é só para judeu, o evangelho é para todos os povos. Ele está falando só para judeus, aliás, judeus extremamente religiosos, que estão pensando em matá-lo, porque ele curou num sábado, e porque ele diz que eles estão achando que são filhos de Abraão, e não são coisa nenhuma, porque se eles fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Antes, eles fazem a obra do pai deles, que é Satanás. Rapaz, os caras não gostaram de ouvir falar nisso. Ninguém gosta, mas o contexto é religioso judaico. Eu sou o dono da verdade, sou filho de Abraão, fora daqui não há verdade, não há salvação. E Jesus fala exatamente o contrário. Vocês pensam que são filhos de Abraão e não são, mas eu vou dizer, eu tenho ovelha que não é desse aprisco, e fala de salvação de gentios, fala de salvação a todos os povos, não é só desse aprisco, é de outro. Jesus está sempre batendo na tecla de que todas as nações têm que receber o
passado ainda existe praticamente 5.700 e poucas, dependendo da postura missiológica, nações, etnias, sem o Evangelho hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus falou há mais de 2.000 anos, vão e preguem o Evangelho a todas as nações. 2.000 anos depois, ainda faltam quase 6.000 nações serem alcançadas. Quase praticamente 6.000 etnias, grupos étnicos, culturais, 126 só no Brasil, não têm o Evangelho. Pelo menos não de uma maneira que consiga garantir a expansão dele na sua própria etnia e a propagação dele além. Não existe uma igreja forte o suficiente para que isso aconteça. É muita gente. São muitos grupos. Uma vez eu fiz uma relação, eu sou pastor, sou missionário, mas eu fazia engenharia. Então eu gosto muito de matemática. Uma vez eu fiz uma relação matemática entre a obediência que a igreja presta, é uma regrinha de 3. Então, a ordem de Jesus para a igreja, na verdade é uma regra de 3 composta, está para o tempo que a igreja demora, assim como a ordem de uma mãe para um filho está para o tempo que ele demora numa determinada tarefa. A historinha é mais ou menos assim: demoraria 15 minutos para um menino cumprir uma ordem da mãe. Filho, vai ali, compra 1 quilo de carne e traz para mim. Demora 15 minutos para o menino ir comprar 1 quilo de carne e voltar. O menino tem 7 anos de idade. O menino sai com o dinheirinho na mão e vai comprar 1 quilo de carne. 15 minutos depois ele não volta. E a mãe pensa, encontrou algum amiguinho, né? Tá trocando figurinha da Copa. E aí, 20 minutos depois o menino não aparece. 30 minutos depois ela liga para o açougue, que o filho dela sempre foi lá. Ô, seu Nelson, tem muita fila aí? Não, não tem fila nenhuma. E o Márcio? Ah, o Márcio passou aqui. Passou. Mas ele não chegou aqui. Não chegou? Não. E essa mãe começa a procurar esse menino. 1 hora depois ela já ligou para o pai, que já ligou para o hospital, que já ligou para a delegacia. 1 dia depois esse menino não volta. 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 1 semana, 2, quem pai já está arrepiado. 3 semanas, o que houve e tal? A mãe vai envelhecendo, 1 ano depois, 2 anos depois, 5 anos depois, e nada desse menino vai voltar. Agora ninguém mais acredita que ele vai voltar, a não ser a mãe. Ela ainda ora ali, pede por esse filho. 17 anos depois, 18, 19 anos depois, alguém toca a campainha. E esse menino, agora um homem, aos 26 anos de idade, entra na casa com meio quilo de carne e diz: está aqui a carne que a senhora mandou eu comprar. E acha que está obedecendo. O tempo que a igreja poderia ter tomado naqueles dias, quando Jesus falou para ir a todas as nações, corresponde a essa demora. Numa simples ordem de vai ali na esquina e compra 1 quilo de carne. A gente volta com metade da tarefa. Milênios depois, puxa vida, já fizemos metade, tudo contente que já fez metade. É esse moleque que entrou babado lá, tudo contente, ó, trouxe meio quilo de carne, vou pedir 1 quilo. E não demorou 15 minutos, demorou 19 anos. É essa relação. Então, eles poderiam ter alcançado em poucos anos todas as nações se obedecessem como Paulo obedeceu. Nós não podemos responder pela geração passada. Podemos gerar um modelo para a próxima, mas a minha parte eu posso fazer. A minha parte eu posso fazer. Eu podia seguir o meu curso de engenharia, tinha as empresas lá, era do meu pai, eu já era rico, era moleque, já tinha apartamento, já tinha carro, na época era um Opala 0 km, um apartamento na Costa. Opala 0 km não é nada, não, na época era o melhor carro do Brasil.
Ana Costa, um dos lugares mais caros de uma das cidades, das melhores cidades daquela época. Santos era uma das melhores cidades do Brasil. A avenida mais pop, tudo bem que não era perto da praia, era afastado da praia, mas ainda era a melhor avenida de uma das melhores cidades de Santos. Aos 18, 19 anos de idade já tinha isso. Tudo certinho para eu ser um molequinho rico. Já era um moleque rico. Fui campeão brasileiro de ciclismo, mas tinha a melhor bicicleta do Brasil. Comprei do campeão europeu. Era esse molequinho, o playboyzinho riquinho. Nunca fomos milionários, de ter jatinho, essas coisas que nem os ricos brasileiros. A gente era classe média alta, mas bem alta. Um dia Deus falou assim: existe mais coisa entre céu e ar do que você imagina. Foi no acampamento. Nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ouvi de Jesus, criei de todo o meu coração, me derramei diante dele, me apaixonei por ele. Achei que ele tinha feito tanto por mim e eu não merecia absolutamente nada, que eu falei: eu não quero te trair nunca na minha vida. Mas continuei um traidor dele. Virava e mexia, eu tinha que confessar um pecado. Isso me machucou muito. E um dia ele me veio com a notícia: Márcio, eu posso te dar uma honra maior do que você imagina. Não só de receber um beijo chamado salvação, mas de ser sócio meu no meu negócio. O meu irmão, camarada legal, ele vive tirando gente, vira e mexe, ele está com um cara lá que ele tirou da rua, leva para casa, dá banho, dá emprego, treina, dá um embalão no cara e o cara vai. Ele é mais ou menos Deus, pega a gente lá na sarjeta, tira a gente de lá, suja a mão dele com o nosso pecado, traz, ele não se arrisca com essas coisas, né? Salva, faz tudo isso, mas eu nunca vi meu irmão, com um desses caras que ele tirou da rua, falou assim: ó, camarada, vem cá que tu vai ser meu sócio na empresa. É o que Deus faz. Deus nos chama, nos resgata e nos faz sócios no negócio dele. Eu tenho uma missão, parte dela vai ser tua. Vamos juntos, e eu vou contigo todos os dias, sócio, lado a lado. E a gente não entende a honra disso, nós não entendemos a responsabilidade disso. Ah, eu entendi. Eu entendi. Não quis nem saber. A minha família ficou tempão sem falar comigo. Primos, tios, falavam que eu era um playboyzinho, que agora ia viver de hobby de religioso. Acharam que meu pai fosse bancar tudo, né? Meu pai não só não bancou tudo, como nunca soube o que a gente passava. Porque eu não contei. Eu falava assim: Senhor, o Senhor me enviou, o Senhor é um provedor e o Senhor é vivo. Quando a Damares falava, acabou a comida, às vezes tem um arroz aqui, coisa assim, a gente só ajoelhava e falava: louvado seja o Senhor, a gente vai curtir muito comer isso aqui ou não comer nada. Batia alguém na porta. Se eu fosse contar as histórias aqui, elas não acabam. Mas coisa doida mesmo, que você fala: mas existe isso hoje? Só para quem obedece. E isso é para todos os cristãos, mas tem que ter esse detalhezinho de obedecer. E Deus nunca pede para a gente uma coisa muito grande. É uma coisa do tamanho da nossa perna. E minha perna nem é uma grande coisa, entendeu? É um passo que dá para dar e a gente dá. E a gente fica super realizado daquele passo. Aí vem mais um. E Deus vai fazendo a gente andar e caminhar e correr atrás dele enquanto ele vai fazendo a obra. E ele faz. Ele faz. Meus amados, nunca faltou nada, porque aos 45 do segundo tempo estava lá o que a gente precisava. Entendeu? Precisava. Estava lá o que a gente precisava. Nunca faltou nada. Nada. As nossas filhas aprenderam a atravessar a rua, assim, avenida, tudo mais, com 12 e 14 anos de idade. Correr de cobra, aos 4 elas já sabiam. Foram criadas no mato, em lugar simples, super simples. E elas viam os primos, né, delas com tudo e tal, mas elas não têm nenhum sentimento de perda, ao contrário de ganho, porque elas conhecem 2 universos. E elas transitam com facilidade entre esses 2 universos. Por exemplo, a Carol, que veio nos visitar ontem. Então, ela é dentista, o marido dela é fisioterapeuta, fala inglês, alemão, arranha um espanholzinho até melhor que eu, mesmo eu tendo sido diretor da América Latina, ela fala um espanholzinho razoável. E quando estiveram na Itália lá, ela não teve crise nenhuma de se virar com os caras lá. Impressionante, Carolina, é normal aquilo. É uma menina que poderia ser considerada assim, super top, intelectualmente falando. Então, além de tudo, é bonita, miserável. Puxou a mãe. Graças a Deus, né, amor? E ela mora numa vila de pescadores.
Uma vila de pescadores simples lá, na dela, criando os filhos dela, não tem um carro na vila, não tem uma moto na vila, não, uma vila de pescadores mesmo, extremamente simples. Quando ela teve o nenê voltou dentro do barco numa caixa de papelão, porque estava muito vento, botando naquele, igual cachorrinho, igualzinho, uma caixa de papelão é maravilhoso para proteger do vento, não acho que isso seja desonra para bebê nenhum, é um negócio extremamente funcional, mas é engraçado, né? E ela foi para casa, que estava com um problema muito sério na rack lá, que deram uma erradinha, colocaram uma agulha meio grossa e tal, ela teve um problema, não conseguia andar direito, em cima de uma carroça puxada por um burro que tinha acabado de carregar um monte de telha lá, ainda bem que era telha, porque geralmente é esterco, então foi um pouco mais tranquilo, e chegou em casa assim, o bebê na caixinha de papelão, e ela em cima do burrinho, toda feliz da vida, se achando a pessoa mais especial do planeta, e era, estava errada ela? Não, claro que não. Quer dizer que se você chegasse de helicóptero e tal, seria mais especial? Não, pessoal. A riqueza está em obedecer. A riqueza está em obedecer. E quanta riqueza nisso? Quanta riqueza nisso? Então não temam, não temam. Eu lembro que eu precisava ficar rico rápido, porque eu odiava aquele bando de gente rica de nariz em pé. Eu fui criado no meio desse povo. Então, assim, à tarde a gente jogava bola na praia com os moleques da Pouca Farinha, né? Do bairro mais pobre que tem lá, que é do outro lado, claro, né? Conhece? A gente jogava bola com os moleques da Pouca Farinha. A gente era os menininhos da ponta da praia. Os branquinhos, bonitinhos, que nojo. Na ponta da praia. E jogava bola com os moleques, jogava bola mesmo, era do time e tal, me chamava de amigão e tal. À noite, nas nossas festinhas, que era tudo moleque, mas todo mundo tinha carro, moto, etc. Nas nossas festinhas os caras não entravam. Ué, a gente pode jogar bola com os caras na praia, mas eles não podem entrar na nossa festa à noite? Por quê? Era muito nojento, sabe? Muito nojento, muito pobre, muito... Eu era incrédulo, espírita, meu pai foi presidente da Mocidade Espírita da Baixada Santista, tomava passe direto, estava enfiado num negócio que a gente achava que era bonito e que era horrível, descobrimos depois à luz da Palavra de Deus, e só à luz da Palavra de Deus que a gente tem esse discernimento, mas eu percebia que aquele negócio era nojento, sabia que estava errado aquele negócio, eu não queria que meus filhos fossem criados dessa maneira, mas do jeito, no caminho que eu estava indo, eu ia ter muito dinheiro. Então o que eu pensei, eu vou ter que ganhar tão rápido a ponto de me aposentar cedo e criar meus filhos no meio de gente simples. E eu queria criar meus filhos assim, no meio de gente simples. E como eu sempre fui do litoral e gosto muito do Caiçara, eu pensava em criar meus filhos numa vila de Caiçara. Eu queria ter uma mulher bonita, sempre quis. Queria ter, mas era coisa simples, uma casinha branca, beirada da praia. Eu também ter barco, viajar o mundo, ter uma horta no fundo, coisas simples, criar minhas filhas ali, e uma moto 400 Ford Super Sport que ninguém é de ferro. Então era esse o meu sonhozinho de consumo, né? É claro, hoje para mim é uma coisa meio, né, caramba, é coisa para chuchu, mas naquele dia não era, naqueles dias era rápido, esse negócio, né, não demorava muito para conquistar, financeiramente falando. Então esse era o meu plano. Aí eu abro mão de tudo isso e vou viver com 200 e poucos reais por mês, enquanto que o pescador já vivia com 400. Então a gente era mais pobre que os pescadores. Nos 4 primeiros anos, todo mundo pega a mulher e vai morar numa casinha bonitinha. Eu peguei minha mulher e fui para um barco. Aí todo mundo fala, é um barco, que legal. O barco, a cabine tinha mais ou menos 1,70 de largura, 2,30 na parte mais larga, mas que não dava para ocupar. E o comprimento era uns 4 metros, e não tinha banheiro, e não tinha cozinha, e não tinha nada daquele barco, para falar a verdade, e não tinha porta tampouco, então os mosquitos, rapaz, eu lembro que um dia tinha tanto mosquito, era noite de lua, e estava calor, mas eu me cobri, não aguentei, não adianta cobrir com coisa leve, que eles picam por cima do lençol. Então eu me cobri com um saco de dormir que tinha lá, aí eu escutei um mosquito falando com o outro, tu puxa o saco de dormir, que eu pego ele. Aí eu disse, tá louco, rapaz, essa estratégia é ruim, se a gente fizer isso, os grandes vão pegar ele da gente. Então, isso é uma piada, por incrível que pareça, pessoal, é que missionário é ruim de piada mesmo.
Era assim, milhares de mosquitos, a gente comia de mosquito o tempo todo, queimado do sol, o pessoal rejeitando a gente nas vilas, porque quando você vai numa vila vender pinga, todo mundo te ama, mas quando você vai pregar o evangelho, não é assim, e eles nem sabem por quê, é uma batalha espiritual terrível, tremenda. Você vai na comunidade, um povo que nunca ouviu do evangelho, e você começa a amar aquele povo. A gente tinha um violãozinho, ia de fogueira em fogueira, eu não tomava café, eu aprendi a tomar café lá. Por ser atleta, eu tinha que tomar coisa energética, então era achocolatado o tempo todo, nunca tinha tomado café até ir lá para o campo missionário. Daí lá no campo missionário a gente tomava quanto? Uns 2,5 litros por dia, mais ou menos, né? Porque cada lugar que a gente visitava tinha que tomar o cafezinho, senão não era amigo. E lá, sabe como é o café, né? É um copo americano, é um fogo no chão, um foguinho no chão. Quando fala fogo de chão, o pessoal acha que é requintado, né? Uma casinha de palha, uma casinha de madeira com palha em cima, o fogo ali, e aí uma lata, que era uma lata de óleo, tá cheia de café encostada no fogo, então mantém quente aquele negócio ali. Farinha, café, o peixinho, é a coisa básica. E a gente tomava aquele café, na verdade eu me apaixonei por aquele café. Quando eu tomo, me dá até arrepio, calafrio, e quando eu estou passando na estrada e tem queimada, assim, aquele cheiro de fumaça, me dá lágrima no olho de paixão, de amor que eu tenho por aquele povo. Então é um negócio muito legal. Fomos rejeitados, sofremos, ameaçaram a gente de morte, passei por grileiro de terra, aliciador de menores, ladrão, por tudo que tu pode imaginar. Fizeram coisa contra a gente que a gente nunca contou para ninguém, nem nossos pais sabem, tão baixo que foi. E a gente amou aquele povo de tudo com o nosso coração. Primeira vez que eu consegui comprar uma roupinha para Damares, nós estávamos casados há 4 anos. Eu não vou dizer o que foi, porque nós estamos ao vivo e a Damares ia me matar depois, se eu contasse que tipo de peça de roupa que foi. Então, aí você fala assim, puxa vida, tanta perda, não teve perda nenhuma, só ganhamos, só enriquecemos com tudo isso. Numa das muitas vezes que, assim, não tinha mais sustento e a comida também resolveu acabar, nós tínhamos acabado de passar por uma tempestade terrível. Estávamos numa vila de pescadores, e aí eu sempre deixava o barco, a gente morava no barco, né? A gente deixava o barco na parte central do canal, que é onde corria um pouquinho mais de vento, porque mosquito e vento não é uma coisa que vai muito bem junto, então se aumenta o vento, melhora, tem menos mosquito. Então eu ficava na região que mais ventava para tomar um pouquinho menos de picadas, né? Agora, lua cheia, rapaz, não tinha jeito, a gente sabia que ia ser comido de tudo quanto é jeito, mas barquinho no meio do canal, maré baixa, aquele cheiro de lama que o mosquito adora, e eu pensando naquela noite, vai ser legal. Aí um senhor lá da vila chega para mim e falou, Sr. Márcio, você vai largar o barco no largo? Vou deixar o barco lá no centro, né? Vai largar o barco no largo, quer dizer, vai deixar o barco no centro do canal, né? Vou deixar o barco no largo, né? Que tem menos mosquito. Ah, pois eu não fazia se fosse o senhor? Por quê? Ah, pois não está vendo, o grande do tempo que vai cair. E olhou para a lua. Eu falei, ué, mas quem sabe que vai cair uma tempestade olhando para a lua, né? Eu falei, não. Não estou vendo tempestade nenhuma. Pois olhe bem. E aí eles falam o jeito dele. Pois olhe bem, cristão de Deus. E eu olhando e nada, cara, nem que queria ser cristão de Deus, não vi tempestade nenhuma. Aí ele falou, aquele halo colorido em volta da lua. Isso nada mais é do que muitas partículas suspensas, refração. A luz refrata, perde velocidade e se divide em todas as cores dela, porque tem muita refração. Refração porque a umidade do ar é um barômetro. A umidade do ar aumenta, o que vem? Tempestade. Então o cara sabe empiricamente que a tempestade vem porque há aquele halo ali. Na verdade, a umidade do ar, que nada mais é do que um barômetro, né? A percepção barométrica de que uma tempestade se aproxima. Lógico. O que eu fiz? Peguei o barco e fui o mais perto do morro que eu pude. O vento viria de sul, obviamente, ao bater no morro primeiro, eu estaria relativamente protegido ali, pelo menos afundar a gente não afundaria. E fui indo, sem perceber, o fundo é de lama, eu toquei o fundo do barco na lama. Falei, amor, acho que já está legal. A lua estava por trás do morro, então dava aquela sombra profunda e não dá para enxergar nada. Falei, acho que a gente está numa posição legal, né? Olhando pelas pontas, onde dá para se enxergar. Coloquei o ferro, a âncora, né? Joguei o ferro e dormimos. O que aconteceu? A maré baixou. A maré foi baixando e o nosso barco ficou encaixado na lama.
caiu um vento de 110 quilômetros por hora. Uma das muitas tempestades tropicais que nós enfrentamos. Derrubou barraco, derrubou árvore, arrancou o telhado de metade das casas da comunidade e o nosso barco nem mexeu, porque estava preso na lama. E aí foi uma noite maravilhosa, para falar a verdade foi até romântica, né, amor? Aquele vem, nem um mosquito, só nós dois, eu amei. Ela meio apavoradinha, mas chegamos. Aí o dia seguinte o barco boiou, acordei, a maré estava cheia, o barco boiou, pista, fomos embora. Quando chegamos numa vila, a Damares falou, né, amor, não tem comida nenhuma, tem um pouquinho de arroz. Eu falei, louvado seja Deus, vamos comer arroz e sair para discipular a Dona Antônia. Dona Antônia tinha se convertido há uns 3 meses, mais ou menos. Damares ficou em casa, que era um lugar que a gente passava praticamente todas as semanas, de vez em quando de 2 em 2 semanas, mas geralmente todas as semanas, onde ela pegava a roupa do varal, colocava na mala, lavava outra roupa e pendurava no varal. E a gente chamava de lar, na verdade o lar era o barco, né? E daí a gente plantava uma igreja ali também. A igreja nasceu na salinha de casa. Aquele jeito simples, sem energia elétrica, bem simples mesmo, vila de pescadores. Saí para conversar com a Dona Antônia, e a Dona Antônia, ela é bem índiazinha, sabe? Ela faleceu. E ela me chamava de filho, eu chamava ela de mãe, de mães. Olha que ela não é de abraçar, porque não é da cultura deles esse negócio de abraçar, beijar, eles não são assim, né? Eu fui criado assim, mais europeu, de beijo e tal. Ela não, ela é aquele negócio mais guarani, né, de não encosta. Ela não resistiu. Ela ficou tão contente quando viu. Ela falou, filho, pensei que vocês tivessem morrido na tempestade. Aí ela pegava e me abraçava, me dava uma cheirada aqui, aí soltava. Porque ela não é de agarrar. Mas ela me via e pegava de novo 3 vezes. Ela não aguentou, me agarrou 3 vezes. 3 vezes falou, tão contente que ela estava. Aí falou, quando caiu aquela tempestade, eu falei assim, meus filhos estão no mar, eles vão morrer. E comecei a orar, fiquei de joelho aqui até a tempestade passar. Aí eu falei, então foi a senhora? Aquele milagre da proteção de ficar preso na lama, que eu achei que tivesse sido uma jesuicidência, foi fruto de oração da Dona Antônia de joelhinho lá, enquanto a tempestade estava rolando, ela ali de joelho, o nosso barquinho preso. Falei, foi a senhora, vou contar o que a senhora fez com seu temor a Deus. E contei a história, ela já com lágrima no olho, eu também. Aí ela falou, filho, eu só conseguia pensar em vocês. E quando amanheceu, eu vi que o vento tinha derrubado, né? Tinha jogado a minha bananeira. Como eu só pensava em vocês, eu guardei essas bananas para você. Aí estava aquele cacho verdinho e a parte de baixo umas 18 bananas madurinhas. A hora que eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e falei, o Senhor é grande, porque, pessoal, banana tem tudo que tu precisa. Você come meia dúzia de bananas, não precisa nem ser meia dúzia, tá? Mas, é que aquela idade, né, amor, 25, você fica legal, tem tudo que você precisa ali. E eu fiquei muito emocionado de Deus se preocupar com isso, de levantar a Dona Antônia, nos proteger e dar o complemento do nosso alimento, né? Aí eu chorei assim, numa alegria que vocês não podem imaginar. O meu provedor vive, sabe? O que a gente precisava estava ali, dado pela Dona Antônia, uma das mulheres mais pobres de uma das comunidades mais pobres, do Brasil. A Dona Antônia foi a ferramenta de Deus para nos prover aquilo. Quando eu estou indo para casa, emocionado ainda, o Bahia falou, ô Marcião, passei lá, não te vi. Damares acho que tinha saído para discipular alguém também, deixei um peixinho no teu tanque. E legal, Vila de Pescadores não tem gato, porque gato é ladrão de peixe, né? Então eles não têm gato de jeito nenhum. Agora começou, estou ficando mais cheio de coisinha assim, mas não tinha gato. Então o peixe podia ficar no tanque lá na boa, né? Sem crise. E aí já tinha o peixinho. Rapaz, a Dona Antônia, fiquei sabendo depois, falou, Damares, bateu lá, a galinha botou demais, quer um ovinho? E ela deu o ovinho. E a avó Fina, lembra, amor? O que ela fez? Deu mesmo? Uns biscoitinhos de polvilho. E depois que eu pensei, podia estar envenenado, porque, bom, mas depois eu conto essa história. Mas eu sei que a gente teve até sobremesa, sabe? Deus proveu tudo. E tempos depois eu comecei a pensar que a gente tinha 4 carros na garagem, ia para qualquer hotel que quisesse, ficasse o tempo que queria, tinha a melhor bicicleta do Brasil, motinho zero todos os anos, estudava na escola que quisesse e nunca fui grato no meu coração por nada disso, porque era um negócio. Às vezes a gente fazia bons negócios, às vezes fazíamos maus negócios, mas ali eu chorava por causa de 1 dúzia de bananas. Alguma coisa tinha mudado dentro de mim.
tinha sido transformado. Os valores eram completamente diferentes. Eu era uma nova pessoa. E o que fez isso foi a simplicidade. Viver em simplicidade. E Jesus fala disso. Meus amados, não tenho medo de obedecer. Ah, mas morar 4 anos num barco, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que riqueza nisso. Tem gente, um dia desses eu estava vendo, sabe o Deco Padarati? Que é o grande surfista aí brasileiro, ganhou o campeonato mundial e tudo mais. Beco, desculpe. Então ele mora lá em Santa Catarina, como sempre. Aí estavam mostrando o casarão dele e tal, porque hoje ele é milionário, tudo do surf, né? Estavam mostrando o casarão e a mulher dele é toda assim, pra cima, toda atletinha e tal. E aí falou, tem um sonho na tua vida? Ela, tenho, morar num barco um tempo. Eu falei, tá vendo, amor? Nem milionário tem que a gente teve. Eu sei que depois de algum tempo, eu estava pregando numa igreja, uma igreja grande, e comecei a falar sobre essas coisas, empolgado, apaixonado por Jesus, e um monte de jovem começou a chorar, entregar a vida para missões e tal. Rapaz, no penúltimo dia, quando eu saí, os coroas já não estavam mais, coroas, os caras da minha idade, hoje, já não estavam mais me cumprimentando, tudo louco da vida comigo, porque eles estavam sonhando os filhos deles serem advogados e tal, e agora os moleques estavam entregando a vida para ser missionário, como eu era. Chorando lá na frente, diante do altar, e os caras loucos da vida comigo, não me cumprimentavam mesmo, não olhava pela cara. Tem esse negócio, né, de ir na porta, cumprimentar, o cara... Bom, eu percebi, eu era jovem, mas eu percebi qual é o problema dos caras. Eu falei, eles estão com medo, os caras estão com medo de que Deus é um mau patrão, estão com medo de que Deus chama para maltratar, eles estão com medo disso. Como é que eu vou provar para esses caras que Deus não destrói ninguém, que todo mundo ganha no processo da obediência? Como é que eu vou provar isso para eles? Aí fui lá, só tinha mais uma chance. Domingo à noite acabava a conferência. Aí eu comecei a dar uma revisada lá nos missionários, Hudson Taylor para cá, e outro para lá, e fui olhando. Aí eu lembrei do Márcio Garcia. eu lembrei dos meus sonhos, que eu disse para vocês agora há pouco, né? Que eu queria criar minhas filhas, tinha que ganhar dinheiro rápido para criar minhas filhas onde? Entre os caiçaras, né? Era um dos sonhos meus. Eu não queria que elas fossem criadas no meio daquele povo, nariz em pé, onde eu fui criado. E eu queria ter uma casa branca, na beirada do mar, uma mulher bonita, uma horta no fundo. Queria viajar ao mundo, ter um barco, uma moto 400 Force para esporte. A moto 400 Force eu já tinha esquecido, porque eu já tinha 143 pontos no corpo, de ciclismo e moto. Então eu não queria mais, que preferia sobreviver e ver minhas filhas crescer. Já tinha desistido da moto. E eu percebi que eu morava numa vila de pescadores, vila de caiçaras, onde as minhas filhas estavam crescendo, que eu morava numa casa branca, que eu tinha uma mulher bonita, uma horta no fundo. Naquele dia, nós tínhamos uns 12 barcos, mais ou menos, que eu podia escolher. Não tinha um barco, como eu sonhei, mas uns 12 barcos. E que na época eu tinha viajado uns 8 países do mundo, hoje são 32. Tudo que eu sonhei, eu tive, só que de um outro jeito. E que eu nunca percebi que eu havia recebido. Porque eu tinha desistido, tão bem desistido daqueles negócios, e aberto mão com tanta volúpia e leveza, que eu nunca mais pensei nesse negócio. Mas todos os meus sonhos tinham acontecido, muito antes do que eu imaginava. Eu não tinha nem 30 anos de idade, eu já morava numa casa branca na beirada do mar, na frente do mar. Da janela de casa dava para ver os golfinhos pulando assim. Eu lembro que os caras, o tesoureiro vivia tirando uma onda porque eu era pobre que doía, né? Então o tesoureiro tirava, Marcelo, como é que foi o teu sustento esse mês? Ele sabia, ele tinha me pagado. Eu ganhei tanto, só para tirar uma onda, que era mais ou menos 20 vezes, 30 vezes mais do que eu ganhava, né? Então ele brincava com esse humorzinho mórbido. E aí um dia, não era bem um telefone, um radiofone, né? Mas já tinha chegado energia elétrica na nossa casa, e eu estava assim no meu escritório, vidro na frente, ali na frente o mar. Aí eu falei, Zé, ele trabalhava com bolsa de café e tal, fazia uma grana. Olha aí pra frente, o que tu tá vendo? Tem uma parede aqui. Aqui na minha frente tem um vidro. Tu tá vendo alguma coisa através dessa parede aí? Não é nada, é uma parede, pô. Eu falei, sabe o que eu tô vendo? Os golfinhos pulando ali no mar. Aliás, as minhas crianças estão brincando na rua e não estão com medo nenhum delas serem atropeladas, raptadas, nada nisso, estão brincando na rua ali e tal. Aí tirei uma onda dele também, ele falou, tá bom, tu quer alguma coisa? Senão eu vou desligar.
Meus amados, percebe que você pode reclamar da parte do copo que está vazio, ou você pode louvar pela parte do copo que está cheia. E assim em todos os universos. Onde você vive hoje, você pode falar, louvado seja o Senhor por alguma coisa, você pode falar, que droga, não ganhei isso. A escolha é sua. A situação não vai mudar, vai ser a mesma, mas seu coração muda muito. Seu relacionamento com Deus é água e vinho. E eu resolvi perceber o que Deus fez. Resolvi decidir isso. Eu decidi ser assim, ser um profeta de Deus para as minhas filhas, interpretar as ações de Deus e transmitir isso para as nossas filhas de uma maneira que elas entendessem. E por isso que elas não são traumatizadas com o viver missões. Porque todos os dias elas tinham um intérprete da graça de Deus falando das maravilhas do céu no ouvidinho delas, a partir do que elas viam e não percebiam. Porque os filhos não percebem. Pastor, eles não percebem. Tem que ter alguém que decodifica isso para eles. Às vezes você fala, filho de missionário que está aí, não quer saber de missões, filho de pastor que não quer saber de ministério. Por quê? Porque o pai não percebeu essa tarefa de ser profeta na vida dos filhos. Eu percebi e fiz, e amei fazer. Gostei mais de ser pai do que ser de missionário. E gostei mais de ser missionário do que qualquer outra coisa na minha vida. Então, foi uma delícia ganhar enquanto aparentemente a gente perdia. Foi ganho, 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 ganho. Um atrás do outro. Quando a minha filha queria ser dentista, eu falei, todo o nosso sustento não chegava nem perto de pagar a escola. Todo, 100%. Quanto mais a listinha que eles dão, né? Eu lembro no segundo ano, ela veio com uma lista para terça-feira. Papai, terça-feira eu só posso entrar com isso. Eu olhei R$6.000 a lista. Falei, filho, eu vou demorar mais ou menos 40 anos para juntar esse dinheiro. Era uma sexta. No sábado eu estou... não sei nem na onde, eu recebo um telefonema do dono da segunda maior dental do estado de São Paulo. Ô Márcio, fiquei sabendo que a tua filha pegou odontologia? Pegou. Passa aqui que eu tenho umas coisinhas para dar para ela. Aleluia. O carro quebrou no caminho. Eu estava viajando, na terça-feira, no dia que ela tinha que entrar com material, eu viajaria para a Tailândia para falar para um grupo de 300 e poucos líderes. Então eu só tinha segunda para resolver isso. Terça-feira eu saía. E terça era o deadline dela lá. Aí segunda-feira, eu chegando meus carros eram muito ruim mesmo. Eu estou chegando lá, era uma Brasília, tenho que confessar. Era uma Brasília. Só que o tempo que já mais ninguém tinha Brasília, só eu e os mamonas. Não, eles já tinham morrido, acho, sei lá. Eu sei que eu tinha Brasília, e não é que o carro quebra, de novo, chegando em São Paulo, na Imigrantes, naquele último viaduto, onde tem os negócios de exposição, eu empurrei esse carro até dentro de São Paulo. Uns 6 quilômetros, porque eu não ia deixar, o único bem que eu tinha, eu não ia deixar na Imigrantes aquele carro lá, eu fui empurrando. Quando eu cheguei lá que eu lembrei que eu tinha seguro, porque eu nunca tinha tido antes, meu irmão me pagou o seguro, eu falei, rapaz, por que eu empurrei esse treco 6 quilômetros? Por quê? Por que eu descobri? Porque parou um carro da Porto Seguro do lado e falou assim, tu precisa de ajuda para alguma coisa, né? Eu falei, preciso de um seguro. Seguro? Mas eu tenho seguro. Aí o cara falou, vê lá teu seguro. Aí eu fui lá, porque eu não sabia o que meu irmão... É Porto Seguro. Aí ele falou, dá lá. Ele mesmo ligou, pegou lá, ligou, tal. Cara, tu tem direito a um táxi. Deixa o teu carro aí que a gente se vira. Já pediu licença de ele mesmo rebocar, botou o carro em cima, chamou o táxi. Aí eu falei, só tem um probleminha, seu táxi. Talvez não seja bom agora, porque eu vou ter que parar lá no dental. Não, para contigo, tranquilo, porque quem paga é Porto Seguro mesmo, né? Aí parou lá, fiz todas as compras, o cara doou tudo, praticamente doou tudo que a menina precisava. No final das contas, faltou assim, na lista de R$6.000, uns 1.000 e pouco, naquele tempo que o dólar e real era meio empatado, uns 1.000 e poucos reais, que eu tinha que pagar da lista de 6.000. E tudo estava lá. Aí eu chego em casa, de táxi, e o dia seguinte eu ia para a Tailândia. A hora que eu entro em casa, a minha mãe, filho, a Ceissa, que é minha irmã que mora nos Estados Unidos, a Ceissa ligou para cá e falou assim, olha, eu tenho $1.000 aqui, eu estou mandando $1.000 pelo Sidney, pelo meu cunhado, né? Genro, sei lá o quê. Eu odeio esses negócios de família. O cara casou com a minha irmã.
Eu mandei $1.000 para ele, é para dar para alguém que está com alguma necessidade em faculdade aí. Aí ela falou, a Carol está com um pouco de necessidade para comprar, dá para ela então. Aí a hora que eu troquei, foi exatamente o que faltava para pagar a diferença. Diga que foi coincidência. Fala para mim que foi coincidência. Pode falar, não tem problema. Essa coincidência nunca acabou. Mês após mês, ano após ano, essa coincidência nunca acabou. Para vocês fazerem uma ideia, ela ganhou 80% de bolsa. Pela primeira vez na história, o governo deu bolsa, aquele negócio de Enem, sempre estudou em escola pública, tem um notão no Enem, então tem uma determinada bolsa. Ganhou 50% de bolsa dentro de uma escola privada. O governo nunca tinha dado bolsa dentro de escola privada, foi a primeira vez. Você pediu? Eu também não. Não tenho a mínima ideia como ela ganhou essa bolsa até hoje. E a dona da universidade tinha uma filha, que hoje é a dona da universidade. E num momento de crise muito grande da vida dela, ela veio se aconselhar com a gente. E ela nunca esqueceu. Eu sei que ela nunca esqueceu, porque a tampa do vaso sanitário era rachada. E a hora que ela sentou e foi levantar, ela gritou, ah! Eu falei, ih, amor, aquela tampa. Mas não dava, a gente não tinha grana para botar uma tampa nova ali. Então ela nunca esqueceu da gente. E aí ela deu mais 30%. Desde que eu nunca mais chamasse ela na minha casa. A menina ganhou 80% de bolsa. Pessoal, eles diziam que eu estava roubando o fruto das minhas filhas. Agora minha filha ganhou 80% de bolsa, tem 17, nem fez 18 anos de idade, na faculdade de odontologia que ela queria fazer. E eu fiquei super feliz. Aí eu fui pregar, eu falei, hoje eu desmascaro o diabo. Mentiroso, sem vergonha. Ficou falando para mim que eu estava sendo irresponsável. Eu duvidei, sempre duvidei. Eu falei, duvido. Porque não existe melhor lugar do que estar no centro da vontade de Deus. Deus me chamou para cá, esse não é o segundo melhor lugar do mundo, é o melhor lugar do mundo. E para onde os pescadores vão, meu povo, minhas filhas vão. Então elas foram para a escola de vila. Muito seriada, o mesmo quadro, o mesmo professor, mesmo horário, dividido em 4, primeira série na primeira fileira, segunda na segunda, terceira na terceira, quarta na quarta. Não tinha energia elétrica, de vez em quando tinha que tirar a cobra da sala para as crianças entrar. Por conta de muitos mosquitos, eles queimavam sassafrás. Sassafrás é um apelido para a raiz de canela amarela, que tem uma resina que solta uma fumaça e um cheiro terrível. Espanta mosquito, barata, rato, cavalo, gente, qualquer coisa. Ninguém aguenta com aquele cheiro. Então, às vezes eu ia visitar minha filha, que eu sou esse pai presente, sempre fui, sabe? Todos os professores me conheciam, tal, eu era o pai presente. E aí, no meio da fumaça para achar minha filha. Isso era legal, não precisava dar banho. Chegava em casa, pendurava a menina no cabide, defumada. O dia seguinte ia para a escola de novo. Não, brincadeira, a gente não fazia isso. Eu sugeri, mas a Damares não aceitou. Agora essa menina, criada em vila, que aprendeu a atravessar a rua com 14 anos de idade, vai fazer odontologia, tem 80% de bolsa. Rapaz, eu preguei tudo que os caras queriam, guardei 5 minutos no final para falar que o diabo é mentiroso, que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas garantidas ali no texto que a gente precisa, serão acrescentadas pelo poder de Deus. Eu tinha certeza disso, estavam sendo acrescentadas. Aí eu falei, deixei os 5 minutos, contei a história de como as pessoas tentaram me atrapalhar de obedecer a Deus, morando em comunidade simples, e falei assim, minha filha acabou de ganhar 80% de bolsa e ela vai ser uma dentista para a glória de Deus. E saí dali todo contente. Eu não tinha chegado lá na frente ainda, um cara pegou o meu braço, me virou, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, você se importa se eu pagar a diferença? Faltava 20%. Você se importa se eu pagar a diferença? Aí eu não entendi direito. Eu primeiro, né, falei, pô, mas eu não pedi nada. E segundo, rapaz, o que está acontecendo? O que vem depois é mais bonito ainda. Olha o que esse cara faz. Ele podia ser um rico, um milionário, empresário, né? Era um pescador. Nasceu numa vila de pescadores, foi criado numa vila de pescadores, e agora tinha saído da vila e era caminhoneiro. Ele falou assim, eu fui criado numa vila de pescadores. Eu sei o que é passar fome no inverno, quando o pai não acha peixe, ou frio. Eu sei o que é ser a criança mais pobre da comunidade. E eu nunca vi ninguém fazendo pelo meu povo o que você faz. Então, enquanto sua filha estiver na faculdade, vai ser minha filha também. E não vai faltar para ela. Todos os meses esse cara mandou os 20%.
Não falhou um mês. No 3º ano dela, ele teve um ataque cardíaco. Assim, leve, como ele descreveu, apavorante para mim. 3 meses ele não pôde trabalhar. Você é autônomo, trabalha com o teu caminhão, 3 meses sem trabalhar. O que você imagina? Primeira coisa que vai cortar? Sustento missionário, óbvio. Eu falei, xiii. O camarada mandou no 1º mês. Eu falei, ai, acho que é do que ele tinha ganhado no outro. Mandou no 2º, mas no 3º nunca parou de mandar. Porque ele tinha entendido que ele também tinha um chamado. Se os filhos dele sofressem um pouquinho, estava ali, debaixo do cuidado dele. Mas o filho do missionário estava lá, enfiado no meio do mato em algum lugar. Tinha que cuidar do cara, ele cuidou. Fez a lição de casa. Carol se formou, algum tempo depois, montaram um conselho missionário na igreja, na cidade. Compraram casa, carro, sempre inquietos. Um dia, foram visitar um líder de missões. Ele falou assim, olha, estão precisando de tal coisa. 1 ano e pouco depois, estavam dentro da vila. Ele como fisioterapeuta, professor de judô, técnico de judô, lá trabalhando no centro esportivo. Ela como dentista e plantando igreja, acudindo gente para a glória de Deus. É um privilégio para mim não ver meus netos crescer. É um privilégio que vocês não imaginam. São histórias da graça, meus amados. São histórias da graça. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Tenho ovelhas em todo lado do mundo, meus amados. Muita gente que não ouviu do Evangelho ainda. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Tem um significado para nós, de que alguém está tão perdido quanto estávamos. E que existe uma ordem para que a gente faça a diferença na vida dessa pessoa. Eu não vou me acovardar. Mesmo que eu não fosse cristão, eu ia querer, pelo menos por honra, pagar o que o cara fez por mim. Mas não é por isso que a gente faz missões. A gente faz missões para a glória do eterno, para a glória daquele que merece tudo o tempo inteiro. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. A minha mensagem era completamente diferente do que eu dei. E isso eu posso provar para vocês. Eu não tenho a mínima ideia porque eu fiz isso. Uma coisa eu sei, amei fazer. Vou ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua glória nos chamou e vai adiante de nós enquanto obedecemos o Teu chamado. Muito obrigado, Pai, porque cada vez que abrimos a nossa boca e proclamamos em obediência a Ti, a autoridade sai dos nossos lábios, autoridade que não temos e jamais poderíamos ter, se não fosse pelo Teu poder. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor convence corações enquanto ministramos, do pecado, do juízo, da justiça, faz essas coisas que nós não sabemos fazer. Obrigado porque o Senhor nos leva a falar às pessoas já preparadas, e porque o Senhor prepara as pessoas para as quais nós vamos falar. Obrigado porque a obra é Tua, e é um grande privilégio nosso participar dela. Nós queremos nessa noite, Pai, celebrar a Tua beleza, a Tua grandeza, Te louvar pelo Teu chamado e dizer, eis-me aqui. Senhor, se o Senhor quer encontrar uma pessoa disposta a Te obedecer, olha para o nosso coração. Nós somos fracos, nós não somos bons em caminhar e fazer grandes feitos, mas o Senhor é ótimo. O Senhor não está procurando gente poderosa, o Senhor está procurando gente humilde e obediente. Então encontre aqui no nosso meio esse tipo de matéria-prima. E Pai, expanda o Teu reino por intermédio nosso. Muito obrigado, porque no tempo dos judeus, enviado para eles, quando o Senhor falou, eu não fui enviado somente à casa de Israel, o Senhor olhou para os olhos daquele povo, dentro dos olhos dele, e disse, eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Obrigado, porque o Senhor pensou em nós. E obrigado, muito obrigado, porque o Senhor pensou que por meio de nós, novas ovelhas e mais ovelhas chegariam. Obrigado porque essa igreja chegou em Portugal. Obrigado porque essa igreja pode chegar em muitos outros lugares. E cada um de nós pode, deve, tem a obrigação e o privilégio de ir e fazer discípulos. Nós tomamos isso sobre nós, com alegria e temor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos. Podem sentar.
Amanhã prometo ficar no texto. Obrigado, Márcio. Irmãos, o Márcio vai ter que ficar até segunda-feira aqui então, para ele poder passar esse estudo de hoje. Vamos cantar mais uma música? Para que a equipe venha aqui, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, agradecendo a Ele porque Ele fala conosco. Ele transforma as nossas vidas e nos chamou para buscar outros, né? Vamos louvá-lo, uma canção que nos lembra essa verdade também. Fiquem em pé, por favor. Obrigado. Cantaremos a música tema do nosso retiro, Vou até os confins da terra. Só esperar, eu esqueci de liberar o som, agora sim. O violão, por favor. Todos. Vou até os confins da terra, proclamando a palavra. Anunciar o amor de quem morreu, se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim, vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei para sempre. Vamos mais uma vez no começo. Vou até os confins da terra. Proclamando a palavra, anunciar o amor de quem morreu, se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei. Vou viver, vou viver, glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei, sempre te amarei e te servirei para sempre. Amém. Poder sentar, irmãos. Amém. Irmãos, espero que Deus tenha falado no seu coração, assim como falou o meu. Que Deus continue usando o Márcio. E amanhã, Damares, 3 horas aqui. Mulheres, venham, não faltem, suguem ela, que ela também tem muito o que falar. Ele fala para os cotovelos, mas ela também fala muito, e fala muito bem. Então, mulheres, amanhã, 3 horas da tarde aqui. Eu tenho alguns avisos. Essa conferência, irmãos, ela está acontecendo, como tudo na igreja, com voluntariado. Então, vários irmãos estão ajudando em várias áreas, vários setores. E hoje, agora,
Enquanto nós estamos aqui, havia um grupo lá atrás preparando um café, um lanchinho, um bolo. Então não vá embora, é tudo gratuito para a gente ter um tempo de comunhão. Fique aqui, permaneça um pouco conversando com os irmãos, converse com o Márcio, com a Damares. Não suguem eles, só você. Lembre que tem mais pessoas querendo conversar com eles, tá? Por favor, senão eu vou chegar e vou tirar você de lado e falar, chega, seu tempo já deu. Mas vá lá, coma um lanchinho, um bolo, tome um cafezinho, um chá. E no final, se você puder ajudar a organizar aqui aquelas pessoas que o Sérgio já chamou, por favor, não se esqueçam de ajudar a arrumação aqui. Mulheres, então, amanhã 3 horas. Mas a Damares, eles colocaram um stand ali no fundo com algumas coisas que são produzidas pelos próprios pescadores, né? Legal. Tudo para arrecadar fundos para a MEAP, que é a agência que eles fundaram. E ele vai apresentar um pouco mais sobre a MEAP no domingo, não é isso, Márcio? Metade da igreja já conhece, nós já estivemos em um campo da MEAP, o pessoal já tem noção. Mas se você quiser comprar algum produto ali, é para ajudar a missão, tá bom? Nada do que for vendido aqui fica para eles, vai tudo para a missão. E ele também está no fundo, tem um folhetim apresentando a MEAP, se você quiser pegar depois. O Cacá então vai entregar para você um folhetinho depois. Irmãos, então amanhã 3 horas, as mulheres, 7h30 da noite, nós continuamos aqui com a nossa conferência. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por Ele ter nos abençoado nesta noite. Pastor Charles, você pode vir orar, por favor? E depois nós estamos encerrando esse tempo, mas não vá embora. Fique e coma um lanche, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós pedimos que o Senhor estivesse conduzindo esse programa, ó Deus, e temos percebido o Senhor nos atender. Deus, continua falando conosco, Senhor, continua nos direcionando na Tua vontade. Meu Deus, abençoe esse tempo de comunhão que teremos. Obrigado, Senhor, pelas mãos que prepararam. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Márcio, sua esposa estão aqui conosco. Abençoa, Senhor, continua abençoando esse tempo. E é no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Só para notar, eu queria também agradecer ao pessoal que está nos visitando aí. O pessoal veio, né, temos alguns visitantes aí. Eu queria notar, agradecer ao pastor João Marcos, pessoal da igreja aí, da outra igreja também. Que Deus possa estar abençoando. Obrigado aí pela presença de vocês, viu? Terminamos? Vamos lá então, pessoal, lá no nosso anexo. Capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal. Não poderia só viver só para mim, vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei. Para sempre